E aí pessoal, tudo bem? Prof. Salva na área, mais uma vez dando sequência aos vídeos de tudo sobre. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos que são resumos, são essências de alguns temas. Então já falei tudo sobre frações, sobre números decimais, enfim, uma porção de coisas de equação de primeiro grau, porcentagem, raiz quadrada, enfim. Mas hoje, especialmente, esse é um vídeo de equação de segundo grau. Então, se você está procurando um vídeo que seja mais objetivo, que não seja aquela explicação teórica muito profunda, etc. e tal, esse é o seu vídeo. Tá? Bem, antes disso, se você puder se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito e continuo seguindo aqui com esse trabalho que eu tenho desenvolvido. Tá? Comenta, deixa o seu joinha, tudo isso é uma maneira de eu avaliar se o que eu estou falando fez sentido para você, se você, enfim, não curtiu algum espaço, alguma coisa ali que eu deixei de falar, alguma coisa do tipo, isso é importante. Falou? Então, sem mais delongas, partiu para a explicação da equação de segundo grau. Então, bora dar uma olhada aqui na tela. Bem, a equação de segundo grau, ou equação quadrática, ela é muito importante ali, ela tem os seus, no século, acho que, se eu não me engano, século XVII ou século XVI, com Viette, e ela tem o seu caráter por ser uma equação, ela, sem dúvida, ela tem que ter um igual, tem que ter um sinal de igual. E a incógnita, geralmente a gente coloca o x, essa letra que a gente não sabe, que representa um número. Então, sei lá, x mais 2x ao quadrado igual a 9. Ela tem obrigatoriamente que ter um expoente 2. Tá? Então, eu posso generalizar essa minha explicação, essa minha definição de equação de segundo grau, como é uma equação, senão uma igualdade ali, com uma incógnita, que tem expoente 2. Tá? Então, se eu escrever por acaso, sei lá, x ao cubo menos 7x é igual a 91, isso não é uma equação de segundo grau, isso é uma equação de terceiro grau. Se eu escrevesse assim, menos 2x maior ou igual a 7, também não é, porque é uma inequação, tem um sinal de maior. Então, de uma maneira geral, uma condição de existência, uma condição de existência é, se eu tenho uma equação assim, igual a zero, obrigatoriamente, para ela ser de segundo grau, a condição é que o A tem que ser diferente de zero. Isso. Tá? Então, essa é a definição e essa é uma condição para que uma equação seja do segundo grau. Beleza, quais são os tipos? Então, se o A for diferente de zero, o que pode acontecer? Então eu posso ter, por exemplo, assim, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Eu posso ter 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. É claro que a gente está sempre comparando com igual a zero, tá? A gente pode arranjar a equação de forma que sempre fique comparando igual a zero, muito porque eu vou explicar. Tá? Eu tenho também, sei lá, menos 5x ao quadrado mais 3x menos 17 igual a zero. E eu tenho esses três tipos, Esses dois tipos aqui a gente diz que são incompletas.
colocar aqui do outro lado. São equações incompletas. Por quê? Né? Este primeiro aqui, eu não tenho um valor definido, né? Enfim, tem um valor definido para o C, mas o C aqui é igual a zero. Olha, o A aqui vale 1, esses coeficientes, né? Esses números que estão ali na frente da incógnita, multiplicando a incógnita, vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 0. Então, quando o C vale 0, ela é do tipo incompleto. Por sua vez, essa daqui de baixo, 2x² menos 8, bem, o A vale 2, o B vale 0 e o C tem valor menos 8. Então, de onde eu estou tirando esse A, B e C? Justamente dessa equação aqui, principal. Então, o A é o número que está multiplicando x ao quadrado, o B é o número que está multiplicando x, e o C é um número ali sem nenhum valor do x, tá bom? E como esse aqui de baixo tem um valor do A, que é menos 5, tem um valor do B, que é 3, e tem um valor do C, que é menos 17, então essa equação a gente diz que é no tipo completo. Tá? É uma equação completa. Para cada um desses tipos existe uma maneiras diferentes de resolver. Né? Então, enfim, eu não vou entrar nessas maneiras diferentes de resolver, justamente porque o meu canal já tem uma explicação para cada um desses tipos. Mas, sem dúvida, eu vou falar do tipo que é geral. Um tipo que resolve todos os tipos de equação, que é a tal da fórmula de Bhaskara. Então, deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, aqui já falamos o que é, os tipos, vamos agora para a resolução. Então, eu tenho uma equação qualquer. Aqui. Já sabemos que o A tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, justamente porque se for zero, vai sumir aquele 0 vezes x ao quadrado, vai sumir e vai ficar uma equação de primeiro grau. Tá. Então, Bhaskara é um cara indiano que ele resolvia de uma... Ele não usava essa linguagem que eu vou escrever aqui, né? Mas ele usava uma coisa muito próxima a isso. Mas saiba que no Brasil é o único país que tem o nome de fórmula de Bhaskara. Né? Nos outros países, pelo menos até onde eu sei, nos outros países do mundo, a equação que resolve a fórmula que resolve a equação de segundo grau. Eu já entrevistei uma professora dos Estados Unidos e ela disse isso. Já ouvi alguns professores de História da Matemática falando sobre isso. Então, beleza? Então, como que é a fórmula? É a seguinte: x igual a menos b mais ou menos a raiz de um símbolo, que é delta, sobre 2 vezes o a. Onde esse símbolo delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? Esse delta aí tem um nome de discriminante também. Alguns professores você pode ouvir falar sobre isso, alguns livros, e já vou explicar por que ele é discriminante. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui, né? Deixa eu pensar num aqui. 2x ao quadrado menos 10x mais 12 é igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau. Os valores do A é igual a 2, o B é menos 10 e o C é igual a 12. Então, se você for resolver essa equação completa usando a fórmula de Bhaskara, comece com o delta. Então,
quadrado de menos 10, menos 4, que multiplica 2, que multiplica 12. Então, delta vai ser 100 menos 96. 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é 96. 100 menos 96 é 4. Então, x é igual a menos b. Estou seguindo aqui a receita. A receita é essa aqui. Menos b, então menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 2. Então, x igual a 10, mais ou menos 2 sobre 4. Então aqui já tem uma outra característica diferente da equação de primeiro grau. Enquanto uma equação de primeiro grau sempre tem somente uma raiz, ou seja, somente um resultado que iguala a equação, né? A equação de segundo grau pode ter até duas. Segura aí. Então, um primeiro resultado é 10 mais 2 dividido por 4, dá 12 dividido por 4, que é 3. E um segundo resultado é 10 menos 2 dividido por 4, que vai dar 8 dividido por 4, 2. Né? Então, se eu substituir o 2 aqui no lugar do x, vai dar igual a 0. Né? Se eu substituir o 3, também vai dar igual a 0. Isso são as raízes dessa equação. 2 e 3. Tá? Então fica aí um jeito, uma maneira de você resolver uma equação de segundo grau. Qual é a vantagem do Bhaskara? Que ele resolve para todos os tipos de equação de segundo grau. Tá? Existe completar quadrado, soma e produto, existe você chutando, enfim, tem várias maneiras de resolver, mas essa daí é a mais, sem dúvida, a mais poderosa. Tá? A classificação, então, de uma resolução, né? Então, vamos dar uma olhada lá na fórmula de Bhaskara novamente? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Repara que se o conjunto numérico que a gente está trabalhando, então se você está no ensino fundamental ou se você está no ensino médio, é muito provável que você trabalhe apenas com um conjunto numérico específico, que é o conjunto dos reais. Né? Que é um conjunto que está, enfim, em globos naturais, em globos inteiros, em globos racionais, os irracionais também, mas não engloba um tipo específico de número, que são as raízes quadradas de números negativos. Né? Isso daqui não pertence ao número do conjunto dos reais. Né? Esse cara aqui, ele pertence a um outro conjunto chamado complexos. Então, de novo, trazendo para a educação básica, né? Ensino fundamental e médio. Se você está nessa educação básica, a equação ela pode não ter um número para resolver. Então a minha equação ela tem 3 tipos de resultado. Ela pode ter nenhuma raiz, nenhuma solução, né? Olhando para os reais. Tá? Ela pode ter apenas uma. E como a gente viu ali no caso da fórmula de Bhaskara, ela pode ter 2 raízes. Ok? Quem vai determinar isso? Quem é que vai dizer? Sem dúvida é o aluno, né? Tá, mas olhando para a fórmula de Bhaskara, quem vai dizer sobre isso é a raiz quadrada. Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. Então, o delta, o valor do delta discrimina, ele faz vai para lá, vai para você para cá. Então, se não tem nenhuma raiz, significa que o delta é negativo, é menor que 0.
Se tem apenas uma raiz, significa que o delta é igual a zero. Por quê? Porque quando isso daqui for zero, quando eu somar zero vai dar um número, e quando diminuir zero também vai dar o mesmo número. Tá? E quando tem duas raízes, é porque o delta é maior que zero. Então existem problemas, questões que eram assim, determine o valor de m para que essa equação tenha duas raízes. Então você vai ter que fazer o delta ser maior que zero. Determine o valor de a para que essa equação tenha nenhuma raiz. A nenhuma é menor que zero. Tá? Então essa classificação que é discriminada, né, de acordo com os valores que tem o delta. Né? E por último, as relações mais básicas aqui que tem. Essa também tem vídeo no canal. Procurem aí. Que é a seguinte, a soma das raízes, né? Então, ou seja, se eu somar x1 mais x2, ela é sempre dada, sempre, tenha raiz real ou não, como menos b dividido por a. E o produto, se eu multiplicar as duas raízes, x1 vezes x2, é c dividido por a. De novo, né? A explicação disso vem da fórmula de Bhaskara, é só você somar as duas raízes ou multiplicar que você vai ver que vai chegar nesse resultado. E além de perguntas como qual a soma das raízes, qual o produto das raízes, como que isso me ajuda, de novo, isso me ajuda a resolver equações de segundo grau. Então, o meu jeito de resolver equações de segundo grau, ele quase sempre não, ele sempre começa com soma e produto. Tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. X ao quadrado menos 11x mais 18 é igual a zero. Como que isso me ajuda? Eu penso o seguinte. Penso comigo mesmo. Tiago, né? Eu me chamo de Tiago. Às vezes eu me apresento como Salva, mas eu me chamo de Tiago. Tiago, pensa em dois números que, somados, dá 11. Né? Por que eu troquei de sinal aqui, que está escrito menos 11? Porque a fórmula da soma diz que eu tenho que trocar de sinal. Tem um menos ali. E que multiplicados dá 18. Mas peraí, professor, rapidinho. Antes disso, você não me botou aqui que é dividido por A? Tem razão, sem dúvida, você tem razão. Mas o A aqui, como não está aparecendo, nós matemáticos somos um pouco preguiçosos, né? Então para que eu vou escrever? Né? O 1 sempre aparece. Então vamos combinar que se não estiver aparecendo é 1. Então, nessa equação, a soma, que é menos b sobre a, vai dar menos 11 dividido por 1, que é 11. E o produto, 18, que é c sobre a, é 18 dividido por 1, que é 18. Então tem que pensar, me diz aí dois números que somados dá 11 e ao mesmo tempo multiplicados dá 18. Dica, comecem sempre com um produto. Tá? Dois números multiplicados dão 18, 9 e 2. 9 mais 2 dá 11? Dá. Então, essas são as raízes. Solução 9 e 2. Pronto. Né? Você não precisa fazer a fórmula de Bhaskara, etc. e tal. Qual é a desvantagem da soma e produto? É que nem sempre a gente consegue números inteiros. Né? Nem sempre aquele A ali é um número inteiro, ali como 1. Enfim, né? Tem a sua desvantagem. Por isso que, se for para saber um jeito, só se eu quero saber um jeito, eu não gosto de matemática, essas coisas,
saiba a fórmula de Bhaskara, ela é fundamental. Tá bom? Vou fazer um outro vídeo sobre função de segundo grau também. Isso aqui são as equações, né? A gente não está falando de função. E me diz o que você achou, se você tem alguma dúvida, o que você achou desse vídeo, alguma pergunta, algum exercício que você queira que eu faça. Escreve aí nos comentários do YouTube que eu respondo para você. Falou? Um beijo, pessoal. Até mais.